Oi, sétimo ano, tudo bem? Na aula de hoje, então, nós vamos resolver alguns exercícios, tá? Alguns exercícios lá da página 195, exercício número 4. Então, nós vamos, na letra A, fazer lá, calcular o volume de um paralelepípedo cujo nós temos aqui as seguintes dimensões: 50 milímetros por 2 centímetros por 10 centímetros. Então, vamos ficar atento, então, às unidades de medida. Veja, quando eu tenho unidades de medidas diferentes, né? Olha aqui eu tenho milímetros, daí aqui eu tenho centímetros e aqui também eu tenho centímetros. Eu preciso, então, para fazer aquela multiplicação de comprimento, que multiplica a largura, que multiplica a altura, precisa estar todos na mesma unidade de medida. Então, nesse caso aqui, como aqui eu já tenho 2 centímetros e 10 centímetros, eu posso transformar os 50 milímetros em centímetros, para que fique na mesma unidade de medida, certo? Sétimo ano. Então, eu deixei aqui aquela nossa tabelinha de conversão, tá? Então, olha, eu tenho 50 milímetros e tenho que voltar para centímetros, né? Então, vamos colocar aqui os 50 milímetros. Para voltar para centímetros, eu vou percorrer uma casa, certo? A minha vírgula vai percorrer uma casa. Ou seja, então, quando percorre uma casa, eu divido por 10. Então, era como se eu dividisse o meu 50 por 10. 50 dividido por 10, eu sei que é 5. Ou seja, 50 milímetros eu vou trocar por 5 centímetros. E agora eu vou poder resolver aqui a minha multiplicação, tá? Entenderam? Olha, 50 milímetros, andei uma casa, vou dividir por 10. 50 dividido por 10, 5. Então, 50 milímetros é o mesmo que 5 centímetros, tá bom? Então, vamos aí calcular o volume. O volume, então, vai ser 5 que multiplica 2, que multiplica 10. Então, vamos lá. Fazendo essa conta, olha, 5 vezes 2, 10, e 10 que multiplica 10 é 100. 100 o quê? Vamos colocar a unidade de medida. A unidade de medida é centímetros, e para volume nós temos que usar o cúbico. Então, 100 centímetros cúbicos, certo? Essa seria a letra A. Vamos para a letra B. Vou apagar aqui, então, a letra A e nós vamos fazer a letra B. Na letra B, nós temos a seguinte situação. Nós temos lá 35 metros por 1000 centímetros por 2 metros. Bom, vejam, nós temos que deixar, para fazer essa multiplicação do volume, né, das 3 dimensões, nós temos que deixar com a mesma unidade de medida. Percebam, aqui eu tenho metros, aqui eu tenho centímetros e aqui eu tenho metros também. Então, aqui é mais fácil eu colocar o quê? O 1000 centímetros em metros. Vamos observar ali agora na nossa tabelinha de conversão. Eu tenho 1000 centímetros, tá? Vou apagar essa divisão por 10 aqui, para que vocês possam enxergar. Eu tenho 1000 centímetros e eu quero ir aqui para metros, olha. Quero então subir quantas? 2 casinhas, né? Então, olha, a cada casinha, pessoal, eu vou dividir por 10. Então, primeiro, 1000 dividido por 10 é quanto? É 100, né? Olha, 1000 dividido por 10 vai ser 100. E aí, eu cheguei na casinha dos decímetros, né? Eu tenho que subir mais uma casinha para metros. E aí, 100 dividido, vou dividir então mais uma vez por 10. 100 dividido por 10 será 10. Ou seja, 1000 centímetros será igual a 10 metros. Então, agora fica mais fácil eu fazer as minhas multiplicações, o meu produto. Então, 1000 centímetros é a mesma coisa que 10 metros. Vejam, nós temos aqui todas as unidades de medidas iguais. Então, o que nós podemos fazer? Fazer a fórmula do volume. A fórmula do volume é a multiplicação das 3 dimensões, né? Então, quando as 3 dimensões aí estão na mesma unidade, eu já posso fazer esse produto. Aqui, 35 que multiplica 10, 350, certo? E 350 que multiplica 2 é 700.
E agora falta ainda eu colocar o quê? A minha unidade de volume, certo? Então, aqui é metros, né? E metros cúbicos. Essa seria a minha letra B, certo? Agora vamos para a letra C. Vamos lá. Letra C. Na letra C, nós temos lá 56 metros por 450 centímetros por 10.000 milímetros. Nós temos 3 unidades diferentes. E agora, gente, qual eu escolho? Bom, nesse caso aqui, eu escolhi trazer essas 2 unidades aqui, centímetros e essa milímetros, para um metro, certo? Eu vou apagar aqui e nós vamos, então, entender. Professora, eu poderia, por exemplo, transformar tudo em centímetros? Também posso transformar em centímetros. Poderia transformar todas em milímetros? Posso também. Então, fica a escolha de vocês, a unidade de medida que vocês preferirem. Eu vou transformar tudo para metros, tá? Então, eu vou transformar o 450 centímetros em metros e o 10.000 milímetros também em metros. Então, vamos aqui. Aqui, então, 56 metros que multiplica. Vamos transformar o 450 centímetros em metros. Vamos lá. Olha, o 450 centímetros está aqui, ó, nos centímetros. Para eu chegar até em metros, eu tenho que andar quantos? 2 casinhas, certo? 2 casinhas, então eu vou dividir por 10 e depois dividir novamente por 10. Ou seja, eu vou dividir por 100, né? Então podemos fazer isso direto. 450 dividido por 100. Vejam, como eu tenho base 10, base 100, base 1000, base 10.000 aqui no denominador, eu posso simplesmente o quê? Voltar aqui, no caso tenho 2 zeros, eu vou voltar 2 casas a minha vírgula. Então, a vírgula está aqui, então, 1 casa, 2 casas. 450 dividido por 100 é a mesma coisa que 4,5. 4,5 o quê? Olha, eu estava em centímetros, eu fui para metros. Então, 450 centímetros é a mesma coisa que 4,5 metros. E agora nós vamos para o milímetro. Nós temos 10.000 milímetros e eu quero também voltar para metros. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10.000 milímetros. Quantas casas eu terei que andar? Ó, se eu estou subindo, eu divido, tá, pessoal? Eu vou andar 1, 2, 3. Se cada casa eu vou dividir por 10, então 3 casas, concordam que eu vou dividir por 1.000? Então, olha aqui, aqui tem, divido por 10 aqui, divido por 10 mais uma vez aqui, e aí finalmente eu chego no meu metros, né, que é o resultado que eu quero. Então, 10.000 dividido por 1.000. 1.000 porque eu andei 3 casinhas, né? Então, aqui eu posso fazer essa multiplicação aqui, ó, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1.000. E aí, pessoal, nós temos aqui 10.000 dividido por 1.000. Eu tenho que caminhar aqui, ó, para a esquerda 3 casinhas. Então, ó, a primeira casa está aqui. 1, 2, 3. Então, 10.000 dividido por 1.000 vai ser igual a 10 metros. E agora, pessoal, nós vamos fazer o quê? Nós vamos, já que eu transformei tudo para metros, eu vou para a minha fórmula do volume e vou fazer a multiplicação. Então, aqui deu 10 metros. E aqui nós podemos fazer assim, olha só. 56, né? Ó, 4,5 vezes 10 dá 45. 45 que multiplica 56, nós temos um total de 2.520, o quê? Unidade de medidas, não podemos esquecer, tá, 7º ano? Metros cúbicos, que é a minha unidade de medidas. E agora nós vamos lá para a letra D, tá? Letra D. Então, esse exercício é mais trabalharmos, então, essas transformações, né, de milímetros para centímetros, de milímetros para metros, tá? Nós já trabalhamos isso lá no 6º ano, certo? 7º ano. Mas trabalhamos também esse ano já, mas aqui, ó, coloquei a tabelinha novamente e vamos relembrar esse conteúdo.
tá? Letra D. A letra D nós temos 25 decímetros por 30 metros por 20 centímetros. Veja, eu não posso fazer essa multiplicação do jeito que está aqui. Essa multiplicação do volume, então eu preciso transformar na mesma unidade de medidas. Isso vale para as áreas também, né? Quando eu tenho ali duas dimensões e eu quero descobrir a área de um retângulo, de um quadrado, precisa também estar na mesma unidade de medida, não é só para o cubo ou paralelepípedo. Vamos lá, vamos escolher aqui. Bom, vamos transformar tudo para decímetros, pessoal, vocês podem também escolher. Mas olha, eu tenho aqui 25 decímetros e aqui agora eu vou transformar o 30 metros em decímetros e vou transformar também o 20 centímetros em decímetros. Vamos aqui para o 30 metros. Olha ali, o meu 30 metros está aqui, olha, 30 metros. E agora eu vou descer para decímetros, olha, uma casa. Quando eu ando uma casa, eu vou multiplicar por 10. Então, subindo eu divido, descendo eu vou multiplicar. Então, 30 que multiplica 10, 30 que multiplica 10 é 300, né? Ou seja, 30 metros é a mesma coisa que 300 decímetros. Então, aqui 300 decímetros. E multiplica. Agora eu vou lá para os centímetros e vou voltar para o decímetro. 1 centímetros, pessoal, eu vou voltar para o decímetros. Olha só, eu tenho que subir, né? Se eu subo, eu vou então fazer a divisão. 30, aliás, desculpa, é 20, né? 20 centímetros para decímetro. Então, eu vou dividir por 10. Então, 20 dividido por 10. 20 dividido por 10, resultado 2. Ou seja, 20 centímetros é a mesma coisa que 2 decímetros. E agora nós vamos fazer a multiplicação. Quanto é então aqui essa multiplicação? 25 que multiplica 300 que multiplica 2. Então, se multiplicarmos aqui, ó, 25 vezes o 2, 50. 50 que multiplica 300, 3 vezes 5, 15. Nós vamos ter 15.000 decímetros cúbicos. Essa seria a minha resposta. Vamos lá para a página 196, para o último exercício da nossa aula, tá? É o exercício número 5. E nesse exercício, pessoal, o proprietário de uma casa, ele pretende fazer uma cisterna. Essa cisterna é na forma de um paralelepípedo, certo? É uma caixa ali retangular. E ele quer saber o volume, certo? É uma questão objetiva para vocês aí. E ele quer saber o volume, sabendo que o comprimento é 5 metros, a largura é 2 metros e a altura é 1,5 metro. Então, nós temos que fazer essa multiplicação. Olha, 5 vezes 2 é 10. E 10 que multiplica 1,5, nós temos como resultado 15. 15 o quê? Metros cúbicos. E aí seria a letra D. Ok? 7º ano, essa é a nossa aula. Estudem principalmente como nós transformamos essas unidades de medidas de metros para decímetros, de centímetros para milímetros, tá? Façam as atividades e tudo de bom!